plastic bag, drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go as you shoot across the sky. Baby, you're a firework. Come on, let your colors burst. Make 'em go You're gonna leave 'em all in You don't have to feel like a wasted space. You're original, cannot be replaced. If you only knew what the future holds. After a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time you'll know. You just gotta ignite the light and live. Jesus voltar, eu viverei em Jerusalém. Não haverá mais morte, pois com Jesus eu viverei. Quando Jesus voltar, eu viverei em Jerusalém. Não haverá mais morte, com Jesus eu viverei.
Olá, como vai? Sou Isaías Andrade, pastor da Betel aqui de Pouso Alegre. E hoje, mais um encontro de oração. Mais um encontro onde nós queremos falar ao seu coração sobre os princípios básicos de uma liderança cristã. E hoje estaremos destacando o livro de Neemias. Neemias como estrategista, Neemias como líder e, acima de tudo, Neemias que colocou seu coração na obra do Senhor. E é uma frase interessante, é um versículo interessante no livro de Neemias, em que ele declara: estamos tão perto e tão longe um dos outros. Como seria bom se nós, cristãos, tivéssemos a visão do reino de Deus em nossa vida. O Evangelho já teria espalhado, já teria expandido e, acima de tudo, estaríamos cumprindo a grande comissão que é de fazer discípulos. Fique até o final, compartilhe essa mensagem e continuamos a dizer: venha aprender a ser igreja com a gente e que Deus assim nos abençoe. Bênção! Não tem melhor projeto na vida do que estar envolvido na restauração de vidas, cumprindo aquilo que Jesus nos comissionou, né? Fazer parte desse projeto de implantação do reino de Deus. A palavra de Deus fala, né? A solução para o mundo é Jesus através da sua igreja, porque Jesus falou: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção, que privilégio. Vão me dar o tempo lá, né? Está só 000, mas vamos lá. Hoje eu queria falar um pouquinho, para mim é um prazer, né, falar com vocês que são líderes em potencial, que eu creio que Deus está nos equipando, nos desafiando para nós nos tornarmos cada vez mais e mais líderes que vão restaurar vidas em nome de Jesus. E eu queria falar um pouquinho hoje sobre um chamado para reconstrução. E ninguém mais, né? Ninguém menos do que um livro na Bíblia que fala tanto sobre reconstruir. Um homem que foi usado por Deus para reconstruir. E é o livro de Neemias, né? Se nós pensarmos num livro acerca de liderança, o livro de Neemias é impressionante. Ontem mesmo eu estava assim, lendo e riscando, pensando: gente, como esse livro tem tanto para nos ensinar acerca de liderança. E Neemias, ele estava em Jerusalém. Aparentemente, Neemias nunca tinha ido para Jerusalém, né, para a cidade, né, de Jerusalém, porque Jerusalém tinha sido dominada pela Babilônia. E depois dos babilônicos terem levado várias pessoas para o cativeiro, mais de 4.000 pessoas foram levadas para o cativeiro, 25% da população de Jerusalém. Depois veio os persas, conquistaram, né, os babilônios que tinham dominado Jerusalém. E Neemias estava lá como escravo, né, da Pérsia. E a Bíblia fala que ele era um copeiro. Ele era quem experimentava a comida do rei. O rei ia comer para ver se não estava envenenado. O Neemias experimentava. Ia beber alguma coisa para ver se não estava envenenado. O Neemias bebia. E ele estava lá. E é interessante que no livro de Neemias, nós vamos ver no capítulo 1, versículo 1, ali começa o chamado de Neemias. Olha só o que a palavra de Deus fala. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Susa, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhe perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio a respeito de Jerusalém. E eles responderam, né? E aí eles foram contar o que estava acontecendo lá em Jerusalém. Os restantes, os que sobreviveram ao exílio, se encontraram lá na província. Estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, Neemias, né,
Chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante de Deus, diante do Deus dos céus, e disse. Ali, no começo do livro de Neemias, começa o chamado de Neemias. E muitas vezes a gente acha que quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, vai ter que ter alguma coisa sobrenatural. Eu fui chamado, então, será que vai aparecer um anjo, vai aparecer uma luz, vai ser uma coisa assim poderosa, um pastor vai colocar a mão na minha cabeça, eu vou me tremer, e ali eu vou receber um chamado. Só que nós vemos na Bíblia, alguns aconteceram isso. Mas no caso de Neemias, não foi assim que ele foi chamado para reconstruir a cidade de Jerusalém, né? Reconstruir aquelas vidas, né? Que a Bíblia fala que eles estavam lá em grande miséria e humilhação, com seus portões quebrados, né? Os seus muros quebrados, seus portões tacado fogo, estavam ali vulneráveis, né? Porque não tinha proteção contra o inimigo, não tinha troca de coisas, porque os portões estavam queimados, e ali que eles faziam as trocas, o comércio, estava totalmente desolado. Mas Deus chama Neemias para restaurar aquela cidade. E não foi de uma maneira sobrenatural, como muitas vezes a gente pensa que Deus vai fazer. Como que Deus usou a vida de Neemias? A primeira coisa, o primeiro princípio que nós vemos aqui é que Neemias, ele se importou com a dor das pessoas. Ele se importou com a dor das pessoas. Você quer ser um grande líder? Você tem que se importar com alguma dor, né? E a dor, né, das pessoas, que esse é o nosso maior, né, alvo na vida, é ajudar pessoas. Então, Neemias se importa com a dor das pessoas. Tudo que te incomoda é um convite para uma reforma. Incomodou você? Você sentiu compaixão? Você sentiu dor por alguém? Você pode fazer alguma coisa. Eu penso até que muitas vezes, quando... não sei se já aconteceu isso com você. Às vezes você está num lugar e, de repente, você lembra de uma amiga, de um amigo de infância, que não tinha nem razão por que você lembrar daquela pessoa, de uma pessoa da igreja, ou você sentiu falta de uma pessoa. Eu acredito que é Deus trazendo a memória para que a gente faça alguma coisa. E esse fazer alguma coisa, às vezes, é você orar pelaquela pessoa. É você mandar um versículo para aquela pessoa, você mandar uma palavra para aquela pessoa. Veio aquela pessoa na sua mente, né? Esses dias o Eibe e eu, nós estávamos falando, nossa, foi interessante que eu tinha pensado bastante num casal lá em Fortaleza, e aí ontem o Eibe falou assim para mim, nossa, eu tenho pensado tanto no fulano e na fulana. Eu falei, amor, que coisa interessante, porque eu também tenho pensado sobre eles. Aí nós pensamos, vamos mandar uma mensagem, né? Vamos mandar algo, falar alguma coisa para eles. Então, eu acredito que quando Deus traz à memória alguma coisa ou nos incomoda acerca de alguma coisa, Ele quer que a gente faça algo. E Neemias foi assim que começou o chamado dele, para reconstruir Jerusalém, né? Ele começou primeiro se importando com a dor daquela pessoa. E Neemias, estou com Jeremias na cabeça, e Neemias tinha tudo para achar que ele não podia fazer muita coisa. Ele era um escravo, né? Ele era o copeiro do rei, ele era um empregado lá na casa. Quem era Neemias na fila do pão? Né? Quem era Neemias na fila do pão? Nossa, e quantas vezes nós pensamos a mesma coisa? Quem sou eu? Eu ser um líder? Eu me tornar algo? É interessante que até Neemias, ele era engenheiro? Aparentemente, pelo menos a Bíblia não menciona. Naquele momento ele era um copeiro, né? Mas ele vai se envolver num projeto de reconstrução. E esses são alguns princípios que nós vamos ver, né? Quantas vezes nós pensamos que nós não somos capazes, mas se Deus está nos incomodando, aquilo que eu falei, tudo que nos incomoda é um convite para a reforma.
A gente pode fazer alguma coisa. E nós que estamos aqui, que trabalhamos com life grupos, com células, com pessoas, né? Podemos pensar, mas eu me tornar um líder? Eu não sei o que o meu líder viu em mim. Ele me convidou para o Tadel. Né? Por que será que ele me convidou para o Tadel? Seu líder está vendo um potencial na sua vida. Você não está aqui em vão, né? Você pode ser, mas eu não tenho essa capacidade, mas você pode ser um bom anfitrião. Você já está cooperando no processo de reconstrução de vidas. Nós podemos abrir a nossa casa. Vai dar trabalho. Deixa quieto, isso aí vai me dar trabalho, eu já tenho tanto trabalho. Não tem maior alegria do que nós participarmos do projeto de vermos vidas transformadas, né? E não somente vermos as vidas transformadas, mas as nossas vidas são transformadas quando a gente ajuda outras pessoas. É um privilégio quando nós podemos fazer algo por alguém. É um privilégio. E quando nós conseguimos fazer algo, isso mostra crescimento, amadurecimento na nossa vida. Olha interessante o que a Bíblia fala em Lucas 2:52. Olha o que a palavra de Deus fala acerca de Jesus. Fala assim: e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Jesus crescia em sabedoria. Você sabe que para os gregos, alguém crescer em sabedoria, sabedoria para eles era quando você aprendia algo e podia fazer aquilo que você aprendeu. Então, eles pensavam, aquela pessoa é uma pessoa sábia, porque ela aprendeu, mas ela não ficou só para ela. Ela fez alguma coisa. E a Bíblia fala que Jesus crescia em sabedoria, né? À medida que ele ia aprendendo, né? Assim, ele sentava lá os pés, né? Dos grandes homens de Deus, né? Ensinando a palavra de Deus. Mesmo que ele era Deus, mas ele estava ali naquela forma humana. À medida que ele ia aprendendo, ele ia colocando em prática aquilo que ele aprendia. Então, é isso que Deus espera de nós, né? Que nós cresçamos como Jesus. Aprendemos e usamos aquilo que a gente aprendeu para ajudar outras pessoas. Porque o que adianta? De uma maneira bem simples. Se eu sei fazer alguma coisa, mas eu nunca compartilho aquilo que eu sei fazer... Se eu sei fazer um bolo, mas eu nunca faço para ninguém. É ridículo isso, né? Se eu sei fazer algo, Deus espera que aquele algo que eu sei fazer, eu possa compartilhar. Se eu sei ser um bom anfitrião, se eu sei abrir a minha casa, se eu sei dar uma palavra, se eu aprendi algo com Deus, eu posso testemunhar, falar daquilo que Deus tem feito, já vai contribuir, já vai ajudar outras pessoas. E Neemias, mesmo naquela condição de copeiro, ele pensou, eu posso fazer alguma coisa. Ele ficou incomodado. A Bíblia fala que quando ele ouviu que estava essa desgraça total em Jerusalém, aparentemente ele nunca tinha ido para Jerusalém, né? Porque tinha todo um contexto ali, até para ele chegar lá em Jerusalém. A gente vê depois, né, ele falando com o rei. Mas a Bíblia fala que quando ele ouviu aquilo, ele sentou, chorou. Né? De tão incomodado que ele ficou com aquilo que estava acontecendo. Quantos de nós, né, às vezes a gente se depara com uma situação e aquilo traz uma dor, um sofrimento, né? Deus espera que a gente faça algo. Então, o primeiro princípio que a gente vê na vida de Neemias é que ele se importou com a dor das pessoas. E ele decidiu se envolver. Vou fazer alguma coisa, né? Eu vou fazer alguma coisa. Mas antes dele fazer alguma coisa, a Bíblia fala que ele orou e jejuou. Ele orou e jejuou. Ele foi buscar de Deus uma estratégia. Como que eu posso fazer alguma coisa? O que eu posso fazer? Né? E ele teve medo? A Bíblia diz que ele teve medo. Né? Ele teve medo. Mas ele venceu aquele medo. Ele foi buscar uma estratégia, né? Orou, jejuou. Aparentemente, ele orou e jejuou 4 meses, porque a Bíblia fala num determinado mês, né? No mês de Quisleu. Aí depois, quando ele vai diante do rei, já é outro mês. Então, aparentemente, ele jejuou e orou 4 meses. E Deus deve ter dado a estratégia para ele. Neemias, você vai diante do rei.
E alguém tinha até me falado que se você aparecesse na presença do rei com uma cara assim, era muito perigoso, né? E Neemias estava triste. Neemias estava triste e o rei percebeu. Olha só, outra lição que a gente pode tirar da vida de Neemias. Mesmo Neemias sendo escravo, ele fazia tudo com tanto afinco, tão bem, né? Com tanta alegria, que o rei conhecia. Nossa, esse cara, mesmo sendo escravo, ele tem uma atitude incrível. Quando nós trabalhamos, ou lideramos, ou estamos em qualquer ambiente, a nossa luz tem que brilhar, as pessoas têm que perceber. A Bíblia fala, deixa que as tuas obras apareçam, para que as pessoas glorifiquem o nome de Deus. Então, que a nossa vida possa brilhar. Não adianta, né, a gente ser aquele líder carrancudo. Lá vem esse povo para minha casa. Oh, meu Deus. Né? Não, Jesus quer que a gente lidere com alegria. E por causa dessa alegria e da estratégia que Deus deu, que eu acredito que Deus deu essa estratégia para Neemias, o rei percebeu que ele estava triste. Você está triste. E o rei disse, não é de doença não, você não está doente. Você está triste de alma, tem alguma coisa errada com você, né? E aí, Neemias já tinha orado e jejuado, né? E aí ele contou para o rei, eu estou triste por causa disso, né? E é interessante, e ele encarou os fatos, é um outro princípio, né? Encare os fatos. Ele encarou os fatos, que Jerusalém estava naquela situação, né? Que aquele povo estava numa situação de miséria. Ele encarou que aquilo era uma realidade, né? E hoje em dia, você pode olhar ao seu redor e pensar algumas áreas que estão destruídas. Às vezes é na nossa vida, às vezes é na vida de pessoas que a gente conhece, às vezes é na nossa empresa, às vezes é no nosso trabalho, às vezes é na nossa casa, às vezes é um relacionamento com o filho que está destruído, né? Nas nossas finanças, com os nossos vizinhos. Nós não podemos perceber destruição e não fazer nada, né? Nós temos que fazer alguma coisa. Neemias percebeu a destruição naquele local e pensou, eu vou buscar de Deus, eu vou orar, eu vou jejuar e eu vou, né, com alguém que pode me ajudar a fazer alguma coisa, porque para me sair daqui só vai ser com a permissão do rei. Então, ele já tinha, né, um plano que Deus tinha dado para ele e ele foi lá para falar com o rei. Mas nós temos que começar a perceber áreas que precisam de uma construção. É interessante, esses dias nós estávamos eu estava reunindo com as pastoras, aí uma delas contou uma história que eu achei interessante. Ela estava falando assim, gente, é impressionante como eu estava lá no meu apartamento e o andar dela cai bem aonde é a quadra de bola. Aí ela falou que ela ficava assim impressionada o tanto que as crianças, quando estavam jogando bola, ficavam chamando palavrão. Palavrão, palavrão. E ela pensou, gente, essas crianças chamam palavrão demais, né? E cada palavrão, e ela falava assim que, nossa, ela já não estava mais aguentando. Aí ela resolveu colocar no grupo do prédio, resolveu fazer alguma coisa. Ela falou, gente, olha, será que não tem algum jeito aí das crianças que ficam jogando bola não chamarem tanto palavrão, porque eu não aguento mais escutar tanto palavrão. Aí, uma das pessoas lá do grupo falou assim, é só colocar um daqueles coisas no teu ouvido, né? E ela pensou, gente, nem os pais não estão nem aí. Mas ela falou, mas tem que ter algum jeito, gente, porque está demais. Aí outras pessoas falaram, olha, gente, a gente também está escutando, é muito palavrão, e tal. Aí ela falou que ela não sabe o que aconteceu. Não sabe se os pais falaram com os filhos, ou o que aconteceu, mas as crianças pararam de falar palavrão. Né? Então, ali naquele momento, ela viu uma situação, mas ela podia, não vou nem me meter nisso. Né? Mas pelo menos naquele tempo que aquelas crianças estão jogando, elas não estão chamando palavrão. Né? Os pais talvez se tocaram, Deus vai usar aquilo, né? Para os pais instruírem mais os filhos, mas para pararem. E ela falou que eram palavrões horríveis, né? As crianças chamando palavrão. Então, se você vê uma necessidade, vamos fazer alguma coisa, né?
Às vezes você vê áreas, igual eu falei, está desconstruído, né? Precisa ser reconstruído uma área com seu filho. Você vê que o seu filho não está bem, né? Que seu filho está tendo atitudes estranhas. Quantas vezes os pais falam, não, isso é coisa de adolescente. Isso aí é coisa de... Não. Deus, se você está sendo incomodado, faça alguma coisa. Meu filho, o que está acontecendo? Né? Eu vou sair com você, vou perguntar, o que está acontecendo? Às vezes é uma luta, uma dificuldade que ele está passando, ele está precisando de reconstrução. Às vezes é um irmão da célula, né, do Life. Você vê, toda vez ele chega tão triste lá. É só a cara dele mesmo. Gente, se até o rei percebeu que Neemias estava triste, né? Quanto mais nós que temos Jesus, nós temos que perceber, está acontecendo alguma coisa. É mais fácil você ficar na sua? É muito mais fácil. Né? Como diz aquele ditado, cada macaco no seu galho. É muito mais fácil. Mas nós estamos num projeto de ajudar a reconstruir vidas. Eu vi uma moça esses dias falando que ela passava por tempos muito difíceis de depressão, de sentimento de suicídio. E ela falava que assim, pessoas mandavam, né, versículos para ela, ou palavras. E ela falou quanto aquilo ajudava ela. Quando ela ouvia aquilo, ela ajudava. Olha só, você pode estar sendo usado por Deus para ajudar uma pessoa a não se matar. Por quê? Porque você se importou, porque você parou, tirou do seu tempo para escrever, para ouvir aquela pessoa, às vezes no trabalho, né? Poxa, é meu horário de almoço. Mas você parou para escutar, para reconstruir vidas. Que especial, né? Que especial. Neemias podia dizer, eu estou muito bem aqui, nem conheço Jerusalém, vou ficar aqui na minha, né? Eu como das melhores comidas mesmo, porque, olha, tudo que o rei ia comer, o Neemias tinha que experimentar. Estava lá de boa, né? Mas ele se importou. Eu tenho boas notícias para você. Deus olha para as coisas quebradas com compaixão, né? Vamos olhar para as coisas quebradas com compaixão. E Deus quer usar as nossas vidas para ajudar outras pessoas. As nossas vidas para ajudar outras pessoas. Eu lembro de uma ilustração que o pai do Abe usava, que eu achava muito bonita. Ele falava que era uma ilustração verdadeira. Foi na Segunda Guerra Mundial, daqui a pouco eu vou dar outra ilustração da Segunda Guerra Mundial também, mas lá na Segunda Guerra Mundial foi bombardeada uma estátua, né? Uma escultura que era Jesus, né? Que estava assim, né? Jesus. E nesse bombardeio, quando terminou a guerra, eles foram lá e acharam aquela estátua que era tão especial para aquela cidade em pedaços, né? E aí, era um pedaço da mão para um lado, do pé, da cabeça, estava tudo assim. E eles pensaram, como que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer com essa estátua? A gente gostava tanto dessa estátua, mas está espedaçada. Aí um artista teve uma ideia. E ele colocou, né, as mãos, os pés, tudo, né, não nos lugares certos, porque não dava, mas ele resolveu colocar e fez uma placa. E colocou assim, eu não tenho olhos, senão os teus olhos. Eu não tenho boca, senão a tua boca. Eu não tenho mãos, senão as tuas mãos. Eu não tenho pés, senão os teus pés. Não é que Deus não tem olhos, mão, boca e tudo, mas Ele escolheu usar a igreja para ser a boca, a mão, o pé, o ouvido, né? Aqui na terra. Então, que a gente possa deixar Jesus usar as nossas vidas para ajudar outras pessoas, sendo a mão, o ouvido, os olhos, né? Percebendo as coisas. Então, vamos ver alguns princípios que nós já percebemos aqui em Neemias. Ele se importou com a dor das pessoas, ele decidiu se envolver, né? Ele orou e jejuou. Ontem mesmo nós estávamos num culto de ação de graças de uma irmã, né, a irmã Tati, eu falo porque ela deu até o testemunho dela lá, e ela
tinha sido diagnosticada, né, com uma doença assim que era muito difícil ela sair daquilo. E ontem nós estávamos no culto de ação de graças, porque o que aconteceu? Quando o life group dela soube que ela estava nessa situação, as pessoas se uniram e começaram a jejuar e orar, acordar 3 horas da manhã para orar por ela. E ontem nós estávamos lá, né, se alegrando pela cura dela, que ela está totalmente curada, ela dando testemunho e sendo tão grata a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Aqui está a Otávia também, do nosso life, né? Que Jesus fez algo tremendo na vida dela, né? Cura também. Glória a Jesus. Nós oramos, né, por ela. E Deus faz milagres. Então, Deus conta conosco para que isso aconteça. Então, é muito lindo porque as pessoas fizeram algo, né? E isso é o corpo de Cristo. Então, Neemias orou, né? Se importou pela dor das pessoas, decidiu se envolver, orou e jejuou, encarou os fatos, realmente aquilo estava acontecendo, a situação estava daquele jeito, ele não fez de conta, né? Ele encarou aquilo. E nós temos que encarar as realidades que muitos que estão ao nosso redor, ou muitos de nós, passamos por destruição e precisamos de reconstrução, né? E aí ele fez, né? Ele fez um plano de reconstruir aquilo. Ele fez como que nós vamos fazer para ajudar Jerusalém. E no nosso life, na nossa vida, a gente tem que fazer planos. Como é que eu vou fazer para ajudar aquela pessoa? Eu lembro também, lá no nosso life, um irmão, né? Que a esposa sempre ia, quando a gente estava nesse life aqui, né? Do Tatuapé. A esposa sempre ia e o marido nunca ia para o life. E ela estava sofrendo tanto. E o marido, né, com uma vida tão louca e tudo. E aí eu lembro os irmãos falando, mas de vez em quando ele vinha para a igreja, o marido dela. Então, os homens falavam assim, quando ele vir, a gente vai lá para falar com ele e tal, tal, tal. Aí eu lembro que às vezes ele vinha para a igreja e quando estava terminando a pregação, ele já saía. Só que os irmãos do Life perceberam isso, que ele saía bem quando ia terminar a pregação, porque ele não queria falar com ninguém, e ele saía. Aí os irmãos do Life perceberam isso e começaram a cercar ele. Ele vai sair. Então já estavam lá na porta, né, esperando. Oi, irmão, oi, tudo bem, né? E tudo e tal, que bom você aqui, né? Fazendo aquela amizade com ele. E glória a Deus, né? Ele converteu e aquela família foi reconstruída. Foi transformada, né? Hoje eles ajudam outras pessoas a seguirem Jesus. Que lindo. Outra vez também aconteceu, né, de um irmão que não estava bem e um outro casal falou assim, vamos pagar para ele ir para o encontro. E Deus falou com ele lá. Então, às vezes vai exigir de nós esforço, né? Vai exigir de nós esforço, como exigiu esforço de Neemias. Exigiu até a vida de Neemias. Sabia? Porque se o rei não gostasse de Neemias, poderia ter mandado matar Neemias. Que atitude é essa? Que cara é essa? Como é que você vem na frente do rei desse jeito? Como é que você me faz um pedido desse? Quem é você? Né? Mas Deus deu uma estratégia tão maravilhosa que não foi nem o Neemias que pediu, engraçado. Foi o rei que falou assim, você está com uma cara triste. Me pede alguma coisa. Olha só. Né? Deus vai usar, e é interessante, eu acho Deus tão incrível, gente, porque quem foi que destruiu Jerusalém? Foi o império, não foi Deus não, né? Foi o império da Babilônia e dos persas, e quem Deus usou para reconstruir? Os próprios, né? Deus tem um senso de humor interessante, né? Igual Moisés, quem criou Moisés? O faraó, né? E quem foi usado para tirar o povo do Egito? O Moisés que o faraó estava criando, né? E é interessante como Deus vai usar, né, as suas conexões, vai usar pessoas para abençoar sua vida e a vida de outros. Em nome de Jesus, né? Nós cremos nesse Deus que faz maravilhas. Só que outro princípio que Neemias usou para reconstruir os muros
e são princípios que a gente pode usar para reconstruir a nossa vida, a vida de outras pessoas. Envolva outras pessoas para nos ajudar. Imagine se Neemias tentasse fazer tudo só. Ele não ia conseguir, gente. Ele jamais iria conseguir, né? Nós precisamos de outras pessoas. Quando a gente não envolve outras pessoas, as coisas começam a ficar pesadas. Quando você faz tudo no seu life, você faz tudo, né? Você assovia e chupa cana ao mesmo tempo, né? Você faz tudo, a pessoa começa a ficar cansada. Ai, eu estou tão cansada, né? Nós temos que envolver outras pessoas para ajudar no life, ajudar, né? Voltando, né, com aquela situação de filhos. Às vezes você como pai está percebendo algo. Nossa, não está muito bem. Você vai, né, pedir ajuda de outras pessoas, pede ajuda de outros jovens da igreja. Olha, dá. Quantas vezes, gente, né? Não sei se os jovens agora vão descobrir, mas muitos pais vêm, como que a gente pode fazer para ajudar o jovem? A gente vai mandar aquele outro jovem, a gente vai tal, vamos ajudar, né? E tal. E aí depois a gente vê aquele jovem uma bênção, né? Porque pede ajuda de outras pessoas. Pede ajuda de outras pessoas. Então, Neemias pediu ajuda, ele convocou, gente, vamos lá, me ajuda. No life, né? A gente tem que pedir ajuda. Passe responsabilidades. Irmã, você pode fazer o rodízio do lanche? Quem vai dar o quê? E marcar lá no grupo, a data de cada um. Quais são se tem muita gente, as 2 pessoas que vão dar esse lanche nesse dia, no outro dia, né? Aquilo já vai ajudando. Irmão, você pode ser responsável pelo louvor? Você pode, né, me ajudar com louvor? Outra, você pode, quando você chegar, daria para você arrumar as cadeiras? Né? Achei tão lindo esses dias, né, lá no life. Bom, não é mais o meu, mas é lá na minha casa. Tem um life group, né? Lá na minha casa, mas a gente é de outro life. E um dia eu aqui conversando com uma pessoa, e a irmã, eu conversando com ela e tal. E eu falei, onde você mora? E ela morava pertinho da minha casa, aqui no Tatuapé. E eu falei, você sabe que tem um life lá na minha casa, aqui, é pertinho de você. Ela olhou para mim e falou assim, pastora, eu vou nesse life, mas a senhora nunca está lá. Eu falei, é verdade, porque a gente abre a nossa casa, né, para usarem, mas a gente nunca está lá, está no outro life, né? Mas achei tão lindo esses dias que uma das irmãs chegou, né? Eu já vou subir porque eu vou arrumando logo todas as cadeiras. Porque dá 60 pessoas lá, né? Teve uma pessoa que nem é cristã que doou as cadeiras. O meu roupeiro está cheio de cadeiras, né? Tem aquelas cadeiras que dobra. A pessoa foi no live, nem é crente, mas a pessoa, nossa, dá tanta gente, eu vou doar umas cadeiras. Né? Então, essa pessoa já estava lá arrumando as cadeiras. Olha como ajuda. Lavar a louça. Né? São coisas práticas. A gente vai no live da casa da pessoa, ninguém vai deixar tudo lá cheio de louça, coitada. O pessoal saiu do live e falou, ai meu Deus, eu não vou lavar toda essa louça, e amanhã eu tenho que trabalhar. Não. Todo mundo do life, vamos ajudar, vamos lavar as louças, vamos deixar tudo arrumado. Uma passa a vassoura, outra, né? A irmã, todo mundo, tchau, gente, quando ela olha para a casa dela, está tudo tão arrumado e limpinho. Glória a Deus, né? Nós contamos com a ajuda de todas as pessoas. Temos que nos organizar. Deus quer usar as nossas vidas. Deus quer usar você. E eu vou terminar com essa história que eu acho bem interessante. Bom, antes de falar nessa história, eu vou falar só um pouquinho como Deus quer usar cada pessoa. Se você ler o livro de Neemias, você vê que Neemias convoca várias pessoas. Neemias convoca construtores, pastores, pessoas que trabalhavam com ouro. Agora é interessante que ele convocou, que eu pensei, o que esse fazia? Porque a Bíblia fala que ele fazia perfumes. E eu penso, como isso podia ter ajudado na construção, na reconstrução de um muro? Vai ver que o povo estava cheirando mal e ele jogava o perfume. Eu não sei. Eu só sei que a Bíblia relata que esse homem que fazia perfumes estava lá, né? Envolvido. Interessante.
E é interessante, gente, o livro de Neemias é fantástico, porque você aprende vários princípios de liderança. E esse é um deles. Não descarte ninguém, todo mundo é importante, né? Até um que faz perfume na reconstrução de um muro, né? E é interessante que a Bíblia fala que eles reconstruíram também a frente das suas casas. Olha só, quando nós ajudamos a reconstruir a vida de pessoas, a nossa casa também é reconstruída. É interessante, tem muitos princípios no livro de Neemias. Então, Deus quer usar todas as pessoas. Não importa. Mas eu não sou construtor. Neemias também não era. Né? Aparentemente, a Bíblia não fala, mas ele não era. Né? Deus quer usar todas as pessoas. Fale assim, Deus quer me usar. Amém. E aí eu vou terminar com essa história. Na Segunda Guerra Mundial, tinha um guerreiro muito fiel, que ele fazia parte da artilharia da Polônia. E ele lutava bravamente. Era muito, né, um guerreiro mesmo. E ele fazia parte de uma artilharia que eles eram responsáveis para carregar as caixas de munição para os soldados. Só que cada caixa daquela de munição levava 4 pessoas para carregar, porque era pesado, né? Aquelas caixas de madeira cheias de munição. Mas esse guerreiro, esse soldado, ele levava sozinho aquela caixa. Só ele levava aquela caixa. E ele fez muita diferença na Segunda Guerra, especialmente nessa batalha lá da Polônia. Ele ganhou muitas medalhas, ele tinha um bom salário. Ele foi um soldado incrível, que fez toda a diferença na Segunda Guerra, na Batalha da Polônia. Só tinha uma coisa. Esse soldado era um urso. Um urso. O nome dele era Voltek. Olha aí, tem a foto dele? É esse. Esse soldado. Eles estavam lá no campo de batalha e um menino passou com esse urso e os soldados pegaram o urso, né, compraram esse urso lá, né, no campo de batalha. Esse urso foi crescendo e ele foi treinado. Ele levava sozinho as caixas de balas, né, de artilharia para o campo dos soldados. Só ele. Quando levava 4 homens para correr e levar, ele levava sozinho. E muitas vezes ele ajudou na batalha. Só que é interessante a história dele. Você fala assim, mas ele recebia salário? Porque ele foi condecorado, ele tinha medalha. E abriram até uma conta e começaram a colocar um dinheiro para ele. E depois naquela cidade, olha, tem até estátuas. É o Voltek, em homenagem ao urso que ajudou tanto na Segunda Guerra Mundial. Aí você pensa assim, mas o que isso tem a ver? Gente, se um urso foi usado, né? Foi usado na Segunda Guerra Mundial, em batalhas, quanto mais você, Deus quer te usar. Quanto mais você, né? Que esse urso seja exemplo para nós, né? Um urso foi usado para ganhar batalhas na Segunda Guerra Mundial. E fez muito. Você pode fazer muito, né? Pode fazer muito, pode ser grandemente usado por Deus para restaurar, para ajudar vidas a conhecerem Jesus. Casamentos sejam restaurados, as casas, o trabalho, as suas finanças. Deus quer usar a sua vida para restaurar a vida de outras pessoas. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos orar. E se coloque diante de Deus. Senhor Jesus, me ajude a colocar esses princípios em prática. Me ajude a ter compaixão das pessoas. Mas ter compaixão e fazer alguma coisa, né? Fazer alguma coisa, me dispor. Eu sei que vocês já estão aqui porque vocês são líderes, né?
ou estão aprendendo cada vez mais a ser líderes, porque você já tem esse encargo de, eu quero fazer alguma coisa com a minha vida. Eu quero ajudar pessoas. Eu quero ser equipado para que eu possa ajudar, né? Se for falando ou não falando, ou abrindo a minha casa, né? Ou carregando alguma coisa, ou arrumando as cadeiras, né? Ou orando naquele local lá para que as pessoas que sentarem possam ser abençoadas. Mas de alguma maneira eu vou ajudar, eu quero me envolver nesse projeto de reconstrução de vidas. Paizinho querido, eu peço a Deus que o Senhor nos incomode, que essa semana a gente possa se sentir incomodado e querer realmente colocar em prática aquilo que a Tua palavra nos ensina, o amor, a compaixão, a alegria, a bondade, que a gente tire do nosso tempo para ajudar pessoas, Pai, sermos usadas pelo Senhor. Nos ajude realmente, ó Deus, a sermos as Tuas mãos, os Teus pés, os Teus olhos, os Teus ouvidos aqui na terra. É isso que nós queremos, ó Pai, fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo na terra, que o Senhor falou, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu sei que o Senhor vai usar nós, como tijolos, né, como pedras vivas, para ajudar nessa edificação, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.